Artigo 99. Compete à Comissão de Obras e Serviços Municipais e Urbanismo emitir parecer sobre todas as proposições atinentes à realização de obras e execução de serviços pelo município. Artigo 100. Compete à Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte e Turismo, Cultura, Meio Ambiente, Legislação Participativa, Assuntos Metropolitanos e Segurança, emitir parecer sobre todos os assuntos, sobre todos os pareceres, proposições atinentes à matéria relacionadas ao expediente, estudar os problemas do meio ambiente e do território do município, promover e indicar medidas que destinam à conservação e à natureza ou melhoria do meio ambiente. Seção 4ª dos presidentes. Artigo 104. A comissão permanente, logo que constituir, reunir-se-á para eleger o respectivo presidente, relator e membro. Seção 5ª das renúncias. Artigo 109. Recebido qualquer processo, o presidente da comissão deverá adotar o seguinte procedimento: enviá-lo ao relator no prazo improrrogável de 2 dias, podendo resolvê-lo à sua própria consideração. 2. O relator terá o prazo de 7 dias para apresentar o parecer. 3. Fim do prazo aludido do inciso 1 deste artigo, sem que o parecer seja apresentado, o presidente da comissão avocará o processo e emitirá o parecer. Seção 6 dos pareceres. Artigo 113. O parecer é o pronunciamento da comissão permanente sobre qualquer proposição sujeita ao seu estudo. Capítulo 3º das comissões temporárias. Seção 1 das disposições gerais. Seção 2 das comissões especiais de estudo, CEE. Seção 3. Seção 3 das comissões de representação. Seção 4 das comissões especiais de inquérito. Seção 5 das comissões especiais processantes. Artigo 141. Constitui a CEP processo de cassação referente ao inciso 1 do artigo 139, obedecerá ao seguinte rito: recebido o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando e denunciando com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruirá para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretender produzir. Título 6º das sessões da Câmara, capítulo 1, das disposições gerais. Seção 1, da legislatura e das sessões legislativas. Artigo 140, a legislatura é o período de 4 anos em que o vereador eleito exercerá o seu mandato. Seção 2, das espécies. Artigo 145. As sessões da Câmara são as reuniões que a Câmara realiza quando do seu funcionamento, que poderão ser ordinária, extraordinária, solene ou comemorativa. Seção 3, da duração. Seção 4, da publicidade. Seção 5, das atas. Capítulo 2, das sessões ordinárias. Seção 1, das disposições preliminares. Seção 2, do expediente.
Seção 3, da ordem do dia. Artigo 161. A ordem do dia é a fase da sessão onde serão discutidos e deliberadas as matérias previamente organizadas em pauta e aquelas expressamente previstas neste regimento. Seção 4, da explicação pessoal. Capítulo 3º das sessões extraordinárias. Capítulo 4º das sessões solenes ou comemorativas. Título 7º das proposições. Capítulo 1, as modalidades e seus requisitos. Capítulo 2, das propostas emendas à Lei Orgânica do Município. Artigo 179. A Lei Orgânica do Município poderá ser emendada mediante proposta do prefeito. 2, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Capítulo 4º dos projetos de decreto legislativo. Capítulo 5º dos projetos e resoluções. Capítulo 6º dos projetos substitutivos, emendas e mensagens aditivas. Capítulo 7º dos requerimentos. Capítulo 9º das moções. Artigo 201. Moção é a proposição em que é sugerida modificação da Câmara sobre determinação assuntos podendo ser apoio, 1, de apoio, 2, de protesto, 3, de repúdio, 4, de pesar por falecimento, 5º, de congratulações ou louvor, 6º, de agradecimento. Capítulo 10 das indicações. Artigo 202. Indicação é o ato escrito em que o vereador sugere medidas de interesse público às autoridades competentes. Seção 1. Da apresentação e reapresentação. Seção 2. Do recebimento. Artigo 210. A presidência deixará de receber qualquer proposição que, aludido à lei, decreto, regulamenta ou qualquer outra norma legal não venha acompanhado do seu texto. Seção 3 da retirada. Seção 4 do arquivamento e do desarquivamento. Seção 5 do prazo para apresentação. Seção 6º do uso da palavra. Artigo 215. O vereador, nos termos deste regimento, poderá falar, 1, para formular o requerimentos verbais. 2, no pequeno, no grande expediente. 3, para discutir proposições em debate. 4, para apartear. 5º, pela ordem, para apresentar questão de ordem na observância e disposições regimentais. Subseção única do tempo e do uso da palavra. Artigo 216. O tempo de que dispõe cada vereador para usar a palavra é assim fixado. 30 minutos para discussão de veto, discussão de proposição e projetos ou seus projetos substitutivos, discussão de parecer da comissão processante no processo de distinção de membro da mesa pelo relator e pelo denunciado. Capítulo 3º das interferências, seção 2 da prejudicabilidade, seção 2 do destaque, seção 3 da preferência.
seção 4 do pedido de vista, seção 5 do adiamento, capítulo 4 do regimento e tramitação, seção 1 da tramitação ordinária. Artigo 224. O regime de tramitação ordinária aplica-se a todas as proposições e exceção daquelas em que for requeridas a adoção de regime de urgência especial ou regime de urgência. Seção 2 da tramitação de urgência. Seção 3 da tramitação e urgência especial. Seção 1 dos turnos. Seção 2 das discussões. Artigo 231, discussão é a fase dos trabalhos destinados aos debates em plenário. Seção 1 dos apartes. Do artigo 235, a parte é a interrupção do orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria em debate. Seção 2 do encerramento e da reabertura. Seção 3 das votações, subseção 1, disposição preliminares. Artigo 238. Votação é o ato complementar da discussão, através do qual o plenário manifesta-se a sua vontade a respeito da rejeição ou da aprovação da proposição. Seção 3 do quórum e da aprovação. Artigo 242. A deliberação do plenário serão tomadas por maioria simples de voto, por maioria absoluta de votos, por 2/3 dos votos do plenário. Subseção 3 do encaminhamento. Artigo 145. A partir do instante em que o presidente da Câmara declara a proposição já debatida e com discussão encerrada, poderá ser solicitada a palavra para encaminhamento da votação. Subseção 4 dos processos em votação. Subseção 5 da verificação. Subseção 6 da declaração do veto. Ou melhor, da declaração do voto. Artigo 248. A declaração do voto é o pronunciamento do vereador sobre os motivos que o levaram a manifestar-se contra ou favor à proposição votada. Capítulo 6º da redação final. Capítulo 7º da sanção. Capítulo 7º do veto. Capítulo 8º da promulgação e da publicação. Artigo 255. Os decretos legislativos e as resoluções serão promulgadas e publicadas pelo presidente da Câmara. Capítulo 9 da elaboração legislativa especial. Capítulo 1 dos códigos e das consolidações. Capítulo 2 dos projetos e das leis orçamentárias. Capítulo 10º do prefeito e do vice-prefeito. Capítulo 1 dos subsídios. Capítulo 2 das licenças. Capítulo 3 das informações e das convocações. Capítulo 4 das informações políticas administrativas, das infrações políticas administrativas. Capítulo 5 do julgamento das contas do prefeito. Seção única do procedimento do julgamento. Artigo 276. Recebido o processo do Tribunal de Contas do Estado, com o respectivo parecer prévio a respeito das aprovações ou rejeição das contas do prefeito, o presidente da Câmara Municipal
independentemente de sua leitura em plenário, remetê-lo-á à Secretaria Administrativa para a atuação do processo administrativo e esta deverá colocar cópia à disposição dos vereadores. Capítulo 11, da participação popular. Capítulo 1, da iniciativa popular. Artigo 279. A iniciativa popular poderá ser exercida pela apreciação da Câmara Municipal de projeto de lei ou proposta de emenda à lei orgânica do município, subscrito por o mínimo de 5% dos seus eleitores do município. Capítulo 2, da Tribuna Livre. Artigo 280. A Tribuna Livre da Câmara poderá ser utilizada por munícipe para expor problemas ou fato que venha afetando o município, observados os requisitos e condições estabelecidas neste artigo. Capítulo 3, da audiência pública. Capítulo 4, das petições, reclamações e representações. Capítulo 7º do Regimento Interno. Capítulo 1 dos presidentes. Capítulo 2 da questão de ordem. Capítulo 7º das disposições transitórias. Título 14 das disposições finais. Artigo 290. Os prazos previstos neste regimento não correrão durante os períodos de recesso da Câmara. Parágrafo 1º. Excetuam-se o disposto neste artigo os prazos relativos às proposições objeto de convocação extraordinária da Câmara e dos prazos estabelecidos às comissões processantes. Parágrafo 2º. Quando não estiver expressamente mencionada dias úteis, o prazo será contado em dias corridos. Câmara Municipal de Estância Balneária de Peruíbe, em 15 de janeiro de 2009, José Pedro Gomes de Oliveira, vereador, Adenilson Alves Pereira, vereador, Dr. César Cabacho Pigênio, vereador, Anielo Pernice Neto, vereador, Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Aqui não tem mais nada, né? Está aqui. Aqui. Só isso, né? Não tem mais nada, né? É com você. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de resolução número 4 de 2009. Altera o artigo 68 da resolução número 3 de 5 de outubro de 1990, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Peruíbe. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 68 da resolução número 3 de 5 de outubro de 1990, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Peruíbe, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 68. As comissões permanentes, quando constituídas com seus membros, se reunirão para eleger os respectivos presidente, vice-presidente e relator na primeira sessão subsequente à eleição das comissões, no início da ordem do dia. Parágrafo 1º. Não havendo acordo entre os membros da comissão, proceder-se-á a escolha por eleição pelo plenário, votando os vereadores em um único nome,
para cada cargo, até a escolha de todos os cargos das comissões. Parágrafo 2º. Em havendo empate, considerar-se-á eleito para o cargo o vereador mais votado na última eleição para vereador. Parágrafo 3º. Persistindo o empate, considerar-se-á eleito para o cargo o vereador com mais idade. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. José Pedro Gomes de Oliveira, vereador. Adenilson Alves Pereira, vereador. Dr. César Cabacho Prigênio, vereador. Anielo Pernice Neto, vereador. Nivaldo Vieira Pereira, vereador. Projeto de resolução número 4, 2009, encaminha-se para a Comissão de Justiça e Redação. Você tem que mandar uma vez mais matéria Uma questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Com referência a esse projeto de resolução, que é da autoria de 5 vereadores, salvo o melhor juízo, parece que foi citado 4. Eu queria que fosse confirmado se só tem 4 ou 5. Acho que são 5. Uma questão de ordem também, presidente. O projeto de resolução ficou com que número? 3 ou 4? Respondendo a sua questão de ordem, ficou número 4, 2009. É que nesse resumo que é feito para os vereadores, ele está constando como resolução 3. O projeto de resolução... Não, desculpe. Desculpe. Houve um equívoco aqui de interpretação. Obrigado, vereador. Não havendo mais matérias diversas, solicito ao primeiro secretário que faça que lê os requerimentos. Requerimento 18 de 2009, requeiro a mesa ouvido plenário que se oficie Excelentíssima Senhora Milena Xisto Bageri Migliaesi, prefeita municipal da Estância Balneária de Peruíbe, e venho solicitar ao departamento competente no sentido de enviar a esta Casa de Leis e a este vereador informação sobre o plano de ação contra enchentes que vem sendo executado em nosso município. Vereador Dr. César Cabacho Prigênio. Está em discussão, está em votação. Requerimento de número 18, 2009, de autoria do vereador Dr. César Cabacho Prigênio, está em discussão. Está em votação. Favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 19 de 2009, requeiro à mesa ouvido plenário que se oficie a Excelentíssima Prefeita Municipal, Senhora Milena Xisto Bageri Migliaesi, solicitando que nos informe os endereços telefônicos e faxes dos departamentos, divisão, setores, unidades de saúde, escolares, bem como outros órgãos públicos da Prefeitura Municipal. Vereador Antônio Francisco Ricardo. Requerimento de número 19, 2009, está em discussão.
Em votação. Favorável permanece como se encontra, os contrários se levantem. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 20, 2009. Requeiro a mesa ouvido o plenário que se oficie a Ivete Rocha Bittencourt, digníssima gerente executiva do INSS, solicitando bons ofícios no sentido de nos informar o que segue. 1. Se existe alguma previsão para a instalação da agência do INSS em Peruíbe, visto que este vereador encaminhou requerimento número 132 de 2008, datado de 3 de abril de 2008, solicitando tais agência. 2. Se positivo, qual a previsão para a instalação da mesma? Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009, vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Requerimento de número 20, 2009, está em discussão, em votação. Senhores vereadores, concordarem, permaneçam como se encontram, os contrários se levantam. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 21 de 2009. Requeiro a mesa ouvido plenário que se oficie. Excelentíssima senhora Prefeita Municipal, senhora Milena Xisto Bagieri Migliaese, solicitando que nos informe os programas e projetos em andamento do Departamento de Promoção Social e Fundo Social de Solidariedade do município. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009, vereador Antônio Francisco Ricardo. Requerimento de número 21, 2009, está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 22 de 2009. Requeiro a mesa ouvido o plenário que se oficie, excelentíssima senhora Prefeita Municipal, senhora Milena Xisto Bagieri Migliaese, solicitando que nos informe o que segue. 1. Número de alunos matriculados na rede municipal de ensino, discriminando por série, classe, unidade de ensino e período. 2. Lista de espera de alunos discriminando por série, unidade de ensino e período. 3. Quais os projetos pedagógicos para o ano letivo? 4. Número de funcionários do setor de educação discriminando por nome, cargo, função, vencimento, incorporados com adicionais e se houver o local de trabalho. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009, vereador Antônio Francisco Ricardo. Requerimento de número 22, 2009, em discussão, em votação. Favoráveis permanecem como se encontram, os contrários se levantam. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 23 de 2009. Requeiro a mesa ouvido o plenário que se oficie a excelentíssima Prefeita Municipal, senhora Milena Xisto Bagieri Migliaese, bons ofícios no sentido de enviar a esta Casa de Leis o que segue. A. Cópia completa do processo 9.842 de 2007, que resultou na contratação da empresa Centro Clínico Infantil de Peruíbe, Sociedade Civil Limitada, por meio da modalidade carta-convite, para realizar exames de tomografia pelo valor de R$ 72.156. B. Cópia fiel do contrato 88 de 2007 e suas alterações, caso tenha ocorrido. A exemplo de aditamentos. C. E, por fim, cópia de notas fiscais correspondente ao período que a empresa prestou o respectivo serviço contratando o valor unitário de cada exame realizado. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009, vereador Antônio Francisco Ricardo. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Quero fazer uso da palavra nesse seu requerimento. Com a palavra no requerimento de número 23, 2009, fica pautado para a ordem do dia da presente sessão. Requerimento 24 de 2009, requeiro a mesa ouvido o plenário que se oficie a excelentíssima senhora Prefeita Municipal, senhora Milena Xisto Bagieri Migliaese, solicitando bons ofícios no sentido de
interceder junto ao Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem, DER, para que informe se há previsão de obras de contratação do trevo, de construção do trevo de acesso ao bairro Jardim Veneza, na estrada SP 344/55, variante Peruíbe-Anadias. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009. Antônio Francisco Ricardo, vereador. Requerimento do número Presidente 24. Jorge, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu peço a palavra nesse requerimento. Requerimento do número 24/2009, com a palavra o vereador Anielo Pernice Neto, fica pautado para a ordem do dia da presente sessão. Requerimento 25/2009, requeiro a mesa ouvido plenário que se oficie, excelentíssimo Departamento Estadual, senhor Samuel Moreira, tem alguma coisa errada aqui. Deputado. Se oficie o excelentíssimo deputado Samuel Moreira Júnior, solicitando bons ofícios no sentido de interceder junto ao superintendente do Departamento de Estrada de Rodagem, DR, para que informe se há previsão de obras de construção do trevo de acesso ao bairro Jardim Veneza, na estrada SP 344/55, variante Peruíbe-Anadias. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009. Requerimento de número 25/2009. Presidente Jorge, senhor presidente. Pois não. Peço a palavra nesse requerimento. O requerimento de número 25/2009, com a palavra o vereador Anielo Pernice Neto, fica pautado para a ordem do dia da presente sessão. Requerimento 26/2009. Requeiro a mesa ouvido plenário que se oficie a excelentíssima prefeita municipal, senhora Milena Xisto Bageri Migliaese, solicitando informações acerca da funcionária pública Ana Maria Machado, no que segue: a denominação do cargo da função, bem como a discriminação da função exercida pela mesma, contendo o cargo, horário, padrão, categoria e o total dos seus proventos. Proventos mesmo. B. Informar se a funcionária é moradora de Peruíbe, enviando o comprovante de residência a esta Casa de Leis. C. Informar ainda se a referida funcionária tem ligação ou exerce atividade remunerada em empresa do jornal Acontece Limitada ME. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009. Antônio Francisco Ricardo, vereador. Requerimento de número 26/2009 está em discussão, em votação. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneça como se encontra. Os contrários, que se levantem. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 27/2009. Requeiro a mesa ouvido plenário que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bageri Migliaese, digníssima prefeita municipal da Estância Balneária de Peruíbe, no sentido de intervir junto à empresa telefônica Vivo para que viabilize a instalação de torre de telefone celular de acordo com a nossa lei municipal número 2774, de 11 de agosto de 2006, no bairro do Bananal, zona rural deste município, conforme requerimento 507/2005, de autoria deste vereador. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009, vereador Manuel Reis Guedes. Requerimento de número 27/2009 está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento 28/2008. Considerando que esta Casa Legislativa aprovou Lei 2944, de 5 de novembro próximo passado, que dispõe sobre a atuação da administração pública municipal direta e indireta no processo de transição governamental, a instituição de equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de prefeito municipal e da outras providências, considerando que esse instrumento legal normatizou e
normatizou a transição de governo de um modo democrático e republicano, considerando que a legislação acima mencionada prevê o envio a esta Casa de Leis de relatório do governo que finda e do governo que assume, requeiro à mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bageri Migliaese, digníssima prefeita municipal, que verifique a possibilidade de determinar ao departamento competente que informe o que segue. A. Cópia do relatório do processo de transição elaborado pelo novo governo municipal, conforme previsto no artigo 15 da lei mencionada. B. Cópia do relatório sobre o mandato que finda do governo municipal anterior, conforme previsto no artigo 16 da lei mencionada. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2004, vereadora Maria Onira Bettioli Contel. Requerimento de número 28/2009 está em discussão, em votação. Senhores vereadores, vereadora, esteja de acordo, permaneça como se encontra, os contrários que se levantem. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 29/2009. Requeiro a mesa ouvido o plenário que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bageri Migliaese, prefeita municipal da Estância Balneária de Peruíbe, em exercício nos bons ofícios, no sentido de solicitar ao departamento competente, no sentido de enviar a esta Casa de Leis e a este vereador o que segue. 1. Existem equipamentos exclusivos para a área rural que foram cedidos pelo governo do Estado, CAT ou órgãos competentes? 2. Se positivo, quais são os equipamentos e onde estão sendo usados? Sala da Sessão, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009. Emer Elias Abujaldi, vereador. Requerimento de número 29/2009 está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Requerimento número 30 de 2009. Considerando que o patrimônio histórico, artístico e cultural do município deve ser preservado, considerando que, em âmbito municipal, a Lei 2.517, 17 de maio de 2004, regulamenta essa proteção e cria o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Peruíbe, CONDEFAP, e considerando que, por fim, o artigo 21 da lei acima mencionada prevê que o Departamento de Cultura manterá livro de tombo no qual deverão ser inscritos todos os bens e objetos com a descrição e características peculiares de cada um para a sua perfeita identificação. Requeiro a mesa, ouvido o plenário e observadas as formalidades regimentais, que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bageri Migliaese, digníssima prefeita municipal, para que verifique a possibilidade de determinar ao departamento competente que informe quais os bens e objetos estão inscritos no livro do tombo com suas descrições e características. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009. Vereadora Maria Onira Bettioli Contel. Requerimento de número 30/2009 está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantam. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria de saber, não sei, algumas pessoas fizeram contato conosco que a sessão não está sendo passada ao vivo pela internet. Está tendo algum problema? Atendendo à questão de ordem do vereador José Pedro Gomes de Oliveira, solicito ao administrativo ou funcionário responsável que verifique essa reclamação. Muito obrigado. Requerimento 31 de 2009. Requeiro a mesa ouvido o plenário que se oficie o excelentíssimo senhor Ricardo Magueta, digníssimo superintendente regional da Electro, solicitando bons ofícios no sentido de providenciar 2 postes de iluminação na rua José Batista Campos, à altura do número 41, no bairro do Caraguava. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos,
em 22 de janeiro de 2009. Vereador Adenilson Alves Pereira. Requerimento número 31/2009 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários se levantem. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Só alertando o vereador José Pedro Gomes de Oliveira, que tive informação do funcionário responsável, falou que os sinais estão sendo transmitidos. Requerimento número 32 de 2009, considerando que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, publicou uma edição especial pelo Dia Nacional da Consciência Negra, novembro de 2007, com o tema Onde tem Brasil, tem essa cor. Considerando que a CEPIR, Secretaria Especial de Políticas para a Igualdade Racial da Presidência da República, de acordo com o subsecretário de Ações Afirmativas, Dr. Alexandre Reis, que enaltece a Lei Federal 10.639 de 9 de janeiro de 2009, como um marco legal criado para aprimorar a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, LDB, enfatiza a importância de levar para as salas de aula a história dos quilombos, as civilizações dos bantus, e urubás, a história de Luiz de Camões, a história de Luiz Gama, Luísa Marinho, heróis que ajudaram a construir esse país, bem como Aleijadinho, com a sua obra barroca, e Machado de Assis, destaque na literatura, assim como a capoeira, que é um componente filosófico e histórico de importante resgate de cidadania e de prática esportiva. 3. Considerando que a escravidão gerou no Brasil um passivo social imenso por muitas gerações, no entanto, a abordagem da herança legada pelos africanos que ajudaram a construir a identidade cultural dos brasileiros praticamente não existe, que para mudar essa realidade entrou em vigor a Lei 10.639, que iniciou nos currículos oficiais das escolas públicas e privadas o ensino da história e cultura afro-brasileira. 4. Considerando que é obrigação dos estados e municípios a aplicabilidade da lei, e alguns municípios brasileiros já se engajaram nesta tarefa, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNT, vem trabalhando o resgate da importância da raça negra na construção da identidade brasileira através da divulgação da lei nas escolas de todo o Brasil. 5º, considerando ainda que a Coordenação Geral da Diversidade e Inclusão Educacional do Ministério da Educação, Coordenadora Geral de Diversidade e Inclusão da Educação do Ministério da Educação, senhora Leonora Franco de Araújo, tem como objetivo levar ao sistema escolar informações vivenciais, conteúdo e mentalidade que privilegiem a diversidade, aumente a autoestima dos afro-brasileiros e discuta o racismo em bases conceituais, com seriedade e qualificação que o tema requer. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, que se oficie a excelentíssima senhora Milena Xisto Bageri Migliaes, digníssima prefeita municipal da Estância Moderna de Peruíbe, a necessidade de interceder junto à Secretaria de Educação para que informe esta Casa de Leis se consta da grade curricular desta Secretaria o atendimento na íntegra da lei que dispõe se consta na grade curricular da Secretaria de Educação para que informe esta Casa de Leis se consta da grade curricular desta Secretaria o atendimento na íntegra que dispõe a Lei 10.639 e se a mesma será aplicada em todos os seus ditames já no início deste ano letivo. Sala das Sessões, meu senhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009, vereador Manuel Reis Guedes. Alguma coisa está errada. Requerimento de número 32/2009 está em discussão. Está em votação.
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Indicação número 33 de 2009, requer a mesa ouvido o plenário que se oficie a excelentíssima senhora prefeita municipal, senhora Milena Xisto Bagieri Migliese, solicitando bons ofícios, no sentido de informar o que segue. A. O efetivo do Departamento de Defesa Social do município de Peruíbe. B. O efetivo da Divisão de Trânsito de TRAN no município. C. A relação dos veículos e equipamentos de segurança desse departamento de divisão. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009, vereador Antônio Francisco Ricardo. Requerimento de número 33, 2009, está em discussão, em votação. Senhores vereadores, vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários que se levantem. Aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Indicação 44 de 2009. Considerando que o berçário se mostra de vital importância no apoio às famílias, considerando que os berçários vêm ganhando maior importância no mundo da puerdade e da educação, considerando que os conhecimentos científicos demonstram que os primeiros anos de vida do bebê são muito importantes para o futuro desenvolvimento de suas emoções, da infância e da capacidade motora, considerando que um berçário é imprescindível para garantir o bom atendimento às necessidades individuais dos bebês e de suas mães nas questões relativas às confianças, a efetividade e o calor humano, considerando que o objetivo do berçário é favorecer o desenvolvimento de várias formas de expressão e comunicação não verbal, bem como o surgimento da linguagem oral, tendo em vista a expressão e desejo e a interação e estimular as percepções sensoriais e exploração do espaço e o desenvolvimento psicomotor, oferecido diversas oportunidades de contato da criança com a sua mãe e com o mundo que a cerca, considerando a grande importância das mulheres no desenvolvimento e implementação das políticas públicas de nosso município, considerando a importância dessas mulheres junto às suas famílias e a possibilidade de uma mulher, de uma melhora nas condições de trabalho daquelas que se encontram divididas entre o mesmo e a sua criança. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, doutora Milena Xisto Bagieri Migliese, a necessidade de se construir um berçário no Paço Municipal que atenda as mães que trabalham no mesmo as suas crianças até 3 anos de idade. Sala das Sessões, Monsenhor Francisco Lino dos Passos, em 22 de janeiro de 2009, Nivaldo Vieira Pereira. Indicação. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação de número 44, 2009, encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 45 de 2009. Indico a senhora Milena Xisto Bagieri Migliese, digníssima prefeita municipal, a necessidade de determinar o departamento competente para que programe e execute serviço de remoção de mato que se depara em toda a extensão da rua Martim Afonso, bairro Jangada. Vereador M. Elias Abujaldi. Indicação de número 45, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 46 de 2009. Indico a senhora Milena Xisto Bagieri Migliese, digníssima prefeita municipal, se há possibilidade de uma ambulância 24 horas no posto de saúde do Caraguava. Vereador Emer Elias Abujaldi. Indicação de número 46, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 47 de 2009. Indico a senhora Milena Xisto Bagieri Migliese, digníssima prefeita municipal, a necessidade de determinar o departamento competente para que programe e execute a instalação da casa do adolescente no município. Vereador Dr. César Cabacho Prigenzi.
Indicação de número 47, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 48, 2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri, Migliaes, digníssima prefeita municipal, se há possibilidade de uma ambulância 24 horas no posto de saúde do Trevo. Vereador Elias Emer Abujaldi. Indicação de número 48, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 49, 2009. Indico a senhora prefeita municipal, senhora doutora Milena Xisto Bageri Migliaes, a conveniência de determinar o departamento competente para viabilizar a limpeza de bocas de lobo da Avenida Padre Vitalino Bernini, bairro do Caraguava, evitando assim o entupimento dos mesmos, causando transtornos em época de enchente. Vereador Adenilson Alves Pereira. Indicação de número 49, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 50 de 2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri Migliaes, digníssima prefeita municipal, a conveniência de determinar o departamento competente para que viabilize a limpeza de valas da rua Ouro Verde e Presidente Prudente no bairro do Caraguava, que se encontra em péssimas condições. Vereador Adenilson Alves Pereira. Indicação de número 50, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 51 de 2009. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que fosse retirada essa indicação aí para melhor redação. Indicação de número 51, 2009, retirada pelo autor. Indicação 52 de 2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri Migliaes, digníssima prefeita municipal, a conveniência de determinar o departamento competente para viabilizar a carpina de guias e sarjetas da Avenida Padre Vitalino Bernini, bairro do Caraguava, evitando o acúmulo de lixos neste local. Vereador Adenilson Alves Pereira. Indicação de número 52, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 53 de 2009. Indico a excelentíssima senhora Milena Xisto Bageri Migliaes, digníssima prefeita municipal, a necessidade de determinar o departamento competente para que programe e execute serviço de pintura de faixa central de divisão de pista na Avenida São João. Vereador Emer Elias Abujaldi. Indicação de número 53, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 54 de 2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri Migliaes, digníssima prefeita municipal, a conveniência de viabilizar estudo no sentido de adquirir um bebedouro para a escola Oswaldo Herrera, no bairro Vila Peruíbe. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Indicação de número 54, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 55 de 2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri Migliaes, digníssima prefeita municipal, a conveniência de viabilizar estudo no sentido de determinar ao departamento competente para que seja instalado duas luminárias na rua Prudente de Moraes, nas proximidades do número 1693, no bairro Jardim Ribamar. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Indicação de número 53, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 56 de 2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri Migliaes, digníssima prefeita municipal, a conveniência de determinar o departamento competente no sentido de enviar patrola, no sentido de nivelar, patrolar e cascalhar a estrada da Aguatec em toda a sua extensão, nas proximidades do bairro São João, no bairro São Francisco. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Indicação número 56, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 57 de 2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri Migliaes, digníssima prefeita municipal, a conveniência de determinar o departamento competente no sentido de nivelar, patrolar e cascalhar a rua Presidente Prudente nas proximidades dos número 2360, no bairro Caraguava. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Indicação de número 57, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 58 de 2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri Migliaes, digníssima prefeita municipal, conveniência de determinar o departamento competente no sentido de nivelar, patrolar, cascalhar a rua Ribeirão Preto, nas proximidades do número 2771, no bairro Caraguava. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira.
Indicação 58/2009, encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 59 de 2009. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal Milena Xisto Bageri Migliaese a conveniência de viabilizar estudo no sentido de determinar ao departamento competente para que seja construído redutor de velocidade na estrada Armando Cunha, nas proximidades da Escola Oswaldo Herrera. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Indicação de número 59/2009, encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação número 60/2009. Indico a senhora prefeita Milena Xisto Bageri Migliaese, digníssima prefeita municipal, conveniência de determinar o departamento competente no sentido de viabilizar estudos para que promova o calçamento da rua Pascoal da More, no trecho compreendido entre as ruas Campinas e a rua Assis, no bairro Caraminguava. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Indicação de número 60/2009, encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 61/2009. Indico a senhora prefeita, a senhora Milena Xisto Bageri, digníssima prefeita municipal, a conveniência de determinar o departamento competente, estudo e posterior providência no sentido de que seja adquirido um guincho oficial que, além de colaborar no recolhimento de veículos, daria assistência a outros tipos de atendimentos, seguindo assim exemplos de outras cidades que dispõem desse serviço para minimizar gastos de condutores de veículos que se envolvem em infração de trânsito ou são vítimas de algum tipo de acidente de trânsito. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Indicação de número 61/2009, encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 62/2009. Indico a senhora prefeita municipal, senhora Milena Xisto Bageri Migliaese, a conveniência de determinar o departamento competente para que viabilize estudos no sentido de instalar toldo ou tenda na Avenida Mário Covas Júnior, ao lado da Escola Surf, nas proximidades do campo do Corpo de Bombeiro, local este que é utilizado para a prática de exercícios. Vereador José Pedro Gomes de Oliveira. Indicação de número 62/2009, encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 63/2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri Migliaese, digníssima prefeita municipal, a conveniência de determinar o departamento competente providências que se fizerem necessário, no sentido de viabilizar calçamento na viela da rua Presidente Prudente até a rua 27, no bairro Caraguava. Vereador Adenilson Alves Pereira. Indicação de número 63/2009, encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 64/2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri Migliaese, digníssima prefeita municipal, a conveniência de determinar o departamento competente que verifique... Senhor presidente, o autor da propositura não se encontra no plenário. Aguardamos a presença do vereador Edenilson. Indicação 65/2009. Indico a senhora prefeita, indico a excelentíssima senhora Milena Xisto Bageri, digníssima prefeita municipal, para que interceda junto ao departamento competente no sentido de fazer limpeza na vala localizada na rua Ouro Verde, altura do número 421, bairro do Caraguava. Vereador Manuel Reis Guedes. Indicação de número 65/2009, encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 66/2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri Migliaese, digníssima prefeita municipal, que interceda junto ao departamento competente no sentido de construir um ponto de ônibus no bairro do Caraguava, nos moldes dos que foram feitos pela prefeitura na rua Marília, altura do número 1410. Vereador Manuel Reis Guedes. Indicação de número 66/2009, encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 67/2009. Indico a senhora Milena Xisto Bageri Migliaese, digníssima prefeita municipal, para que interceda junto à regional do Guaraú, no sentido de fazer a manutenção da viela do Pirata, bem como nivelar, roçar o mato e colocar uma linha de tubo de 40 centímetros no córrego que corta a referida viela no bairro do Guaraú. Vereador Manuel Reis Guedes.
Indicação de número 67, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 68, 2009. Indico a senhora prefeita municipal Milena Xisto Bagieri para que interceda junto ao departamento competente no sentido de realizar a manutenção, troca de tubo danificados na rua Araraquara, em frente ao número 1880 e 1915, no bairro do Caraguava. Vereador Adenilson. Aguarda a presença. Senhor primeiro secretário, aguardamos a presença. Aguarda a presença do autor. Indicação 69/2009, indico a excelentíssima senhora Milena Xisto Bagieri Migliaes, digníssima prefeita municipal, a necessidade de fornecer protetor solar aos funcionários municipais, entre os trabalhadores braçais, varredores de ruas e demais trabalhadores que executam serviços externos. Vereador Emer Elias Abu Jaldi. Isso aí, Elias. Indicação de número 69, 2009. Encaminha-se a senhora prefeita municipal. Indicação 70, 2009. Indico a excelentíssima prefeita municipal, senhora doutora Milena Xisto Bagieri Migliaese, que... Senhor presidente, o autor desta propositura não se encontra em plenário. Aguardamos a presença do vereador.